Então, para me lascar de vez, né, mais uma questão de superfície fechada, tá, gente? Para finalizar, né, para fechar com chave de ouro, nós temos aqui uma questão de fluxo. O campo não é nem um pouco interessante, né? Bem feio, na verdade. É o campo z mais 3x, 5y e z mais 3. Esse é o nosso campo. A superfície é uma superfície fechada, formada por um cilindro parabólico dado por z igual a 1 menos y², por um plano, x igual a 0, por outro plano, x igual a 2, e por um plano xy. Eu não sei como é que eu vou fazer essa questão com 8% de bateria, mas vamos tentar, né? Então, ó, esse cilindro parabólico, para quem não conhece, ele é mais ou menos assim, ó. Ele é livre no eixo x. Aí eu vou ter um problema aqui para desenhar, porque eu desenhando para frente é horrível, mas vamos tentar, né? Ó. Se você não sabe desenhar, o z igual a 1 menos y2 é uma equação de uma parábola no plano zy, tá? Então pensa no plano zy só. No plano zy, essa parábola ela é voltada para baixo. Ela faz mais ou menos assim, tá? Ah, Wesley, eu não sabia. Aí complica, né, velho? Isso aqui é uma parábola voltada para baixo. As raízes são em 1 e menos 1, e aqui a altura máxima é 1 também. Então, quando eu for desenhar aqui, vai ser algo parecido com isso, ó. Você vai ter essa curva. O aplicativo não está me ajudando. Deixa eu tentar. Ele não consegue. Por algum motivo ele não consegue visualizar. Ah, agora foi. Ele não visualiza uma parábola, né? Mas vamos lá. Então tá aqui a nossa parábola, mais ou menos assim. Eu vou copiar ela e vou colar de novo. Então ela vem para frente, tá? O que acontece, ó? Você vai ter essa reta aqui, que é a interseção, e essa outra reta aqui. A perspectiva não está muito boa, tá? Mas faça um esforço aí para visualizar. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Eu não me interesso em passar do chão, né? Então eu estou parando aqui no z igual a 0. Por quê? Porque a questão já falou que existe também o plano xy. Então aqui embaixo, ó, quem fecha é o plano xy. Isso aqui embaixo, quem fecha é o plano xy, tá? Quem fecha atrás é o plano x igual a 0, que é esse plano aqui, ó. Então verifica aí com calma, tá? Então por trás nós temos esse garotão aqui. E na frente a gente tem esse cara aqui, ó. Faz sentido? Como se fosse um galpão, né? Uma figura parecendo um galpão, tá bom? Pelo menos na minha cabeça faz sentido isso. E aí, essa rampinha aqui, né? Fecha por cima, tá? Então a gente tem essas 4 superfícies, né? Eu vou chamar essa superfície do paraboloide de S1. Eu vou chamar a de trás, eu vou chamar de S2. S2 no caso seria o plano x igual a 0, né? Tem uma restriçãozinha, tá? Mas não vou colocar agora porque eu não estou conseguindo pensar de cabeça. Mas já eu chego lá, tá bom? S1 também vai ter restrição, já eu chego nisso. Agora entendam que é uma questão difícil, certo? É uma questão muito difícil. Essa superfície de baixo é a nossa S3, que eu vou chamar que é a nossa z igual a 0. E por fim, né, na frente nós temos a superfície S4, que é a superfície x igual a 2. Tá? Cada uma com as suas restrições, a gente vai ter que pensar nisso com muita calma, tá bom? Observe uma coisa. Para a nossa superfície S1, nós temos o cilindro parabólico z igual a 1 menos y², mas temos algumas restrições. As restrições são, o x tem que estar de 0 a 2, de fato, né, ele varia aqui, ó, entre 0 e 2, né? A variação do x, certo? E a variação do y, como vocês podem ver aqui, ela vai de menos 1 a 1, tá? Vou botar aqui, ó. A variação do y, ela vai de menos 1 até 1, tá? De fato, né, a sombra é um retângulo, esse retângulo, né, tem dimensões 0, 2, né? Desculpa, o x varia de 0 até 2 e o y varia de menos 1 a 1. Então é isso que a gente vai colocar aqui como restrição para a nossa superfície, né, S1, tá? Para parametrizar isso é muito fácil, gente. Você parametriza aqui, ó, R de UV, X é U,
y é v e o z é 1 menos v quadrado, tá bom? Onde o varia de 0 a 2 e o v varia de menos 1 a 1. Tranquilo, né? Para achar normal, a gente tem que entender que S aponta para fora. Então, na superfície do cilindro, né, tem que estar para cima, tá bom? Então, os vetores n nesse caso tem que estar para cima. Então, para achar esse n, eu vou fazer a conta RU vetorial com RV. Vamos torcer para acertar de primeira, porque a questão é gigante. Então, RU dá 1, 0, 0. RV dá 0, 1, menos 2V. Faz a conta, né? Isso aqui vai dar 0, 2V e 1. Então, graças a Deus, ele aponta para cima, né? Vocês sabem que ele aponta para cima porque a terceira componente é positiva. Beleza? Aí, com isso, a gente vai calcular o fluxo para S1. Lembrando que o campo é aquela coisa horrível, né? Sacanagem do professor botar um campo desse, né? É brincadeira. Mas vamos lá. Então, fluxo sobre S1. Acho que simplifica, né? Vamos ver. Como a normal tem componente 0 a primeira aqui, então isso vai facilitar a nossa vida, porque o campo... Deixa eu ver. O campo... Deixa eu botar aqui. Aqui está o campo, para a gente poder ver. Pronto. Então, ó, quando eu for colocar, vai ficar, na primeira componente, vai ficar z mais 3x, né? Não me interessa muito essa primeira, porque eu sei que ela vai cancelar, tá? Então, nem preciso escrevê-la, mas eu vou colocar aqui para vocês não ficarem confusos. Então, vai ficar 1. Tá falhando aqui, ó. Pera aí. Pronto, agora melhorou. Então, vai ficar 1 menos v quadrado mais 3 vezes u. Aí na segunda componente vai ficar 5v. E na terceira componente vai ficar 1 menos v quadrado mais 3. É claro que eu posso já somar esse 1 com 3, dá 4, né? Então vamos fazer isso. 4 menos v2. Muito bem. Aí eu vou fazer o produto interno com o vetor 0, 2v e 1. Não coloco a norma porque cancela, né? Então vai ficar integral dupla. Primeiro com primeiro vai zerar, graças a Deus. Segundo com segundo vai dar 10v quadrado. E terceiro com terceiro vai dar 4 menos v quadrado. Aí você bota aqui o domínio. Eu vou botar aqui dv du, certo? O v varia de menos 1 a 1, como a gente já sabe. E o u varia de 0 até 2. Faz a conta, não é uma conta difícil, só é chata. 10v quadrado menos v quadrado dá 9v quadrado. O integrado vai dar 9v ao cubo sobre 3. Certo? E 4 em relação a v vai dar 4v. Avalie isso de menos 1 até 1. Depois integra o du, vai dar u de 0 até 2. Enfim, conta rápida. Você faz aí com calma. Nossa resposta vai dar 3 mais 4, 7. Menos 3 mais 4, menos 4 vai dar menos 7. Então isso aqui multiplica 2. Espero não ter errado isso. É isso mesmo. Então, vai dar 28, tá? 28 unidades aí para o fluxo para S1. Muito bem. Agora eu vou fazer o trabalho todinho agora para S2, tá? Mas é importante que você entenda que S2 é uma superfície no plano x igual a 0. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês verem. Então, para S2, nós temos uma superfície que está aqui, ó, no plano YZ. O desenho dela é mais ou menos assim, ó. Você tem essa figura aqui da parábola, tá? Que é a nossa z igual a 1 menos y quadrado. Aqui vai de menos 1 até 1, tá? E essa região aqui, a gente consegue descrever, né?
que essa superfície que eu estou pintando em laranja, gente, ela pertence ao plano x igual a 0, certo? Então, S2 ela é dada por x igual a 0 na restrição dessa figura. Então, vai ficar com y de menos 1 a 1 e o z de 0 até a parábola. É uma região tipo 1, tá? Então, com isso você parametriza. A parametrização de S2 vai ser dada por y igual a u, z igual a v, x igual a 0. Fica desse jeito aqui, ó. Aí confere, tá? Isso aí não é difícil, mas realmente você tem que estar afiado aí nas parametrizações para não errar essa questão, certo? Muito bem, parametrizei. Aí agora é só calcular o vetor normal. Agora entenda que o vetor normal, o n, ele precisa apontar para x negativo, né? Para menos i, no caso, né? Porque de acordo com o nosso desenho, para apontar para fora, ele tem que estar apontando negativamente no eixo x. Então, vamos tentar fazer isso, né? Aí eu vou calcular aqui o nosso RU vetorial com RV. Na verdade, né, o vetor vai dar menos i, eu estou muito louco. Mas de fato, né, se você fizer as contas, você vai chegar nisso aqui. Olha só. IJK, RU dá 0, 1, 0. RV dá 0, 0, 1. Quando você fizer a conta aqui, você vai achar 1, 0, 0. Não é isso que a gente quer, né? Porque isso aqui aponta para dentro. Então, a gente vai pegar só o vetor normal como sendo o oposto, né? Que seria o menos 1, 0, 0. Ou, né, para os mais íntimos, menos i. Engraçado, né? Eu estou fazendo do jeito mecânico, né? Mas é como eu falei para vocês. Você já podia ter pego esse vetor desde o começo, porque é natural, né? Para essa superfície x igual a 0, o vetor normal aponte para menos i. Tá bom? Feito isso, gente, eu vou agora montar a integral. Vamos calcular o fluxo para S2. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tem. Então você faz aqui o fluxo para essa superfície S2. O campo é aquela coisa horrorosa que eu já tinha comentado antes, né? O legal é que eu só vou me interessar pela primeira componente, né? Porque, de fato, como... Peraí, deixa eu ver como é que eu... porque assim, como o vetor normal ele é menos 1, 0, 0, então só me interessa a primeira componente do campo F. A primeira componente é z mais 3x. Só que de acordo com a parametrização que a gente fez, o z ele vale v e o x vale 0. Olha que legal, né? Então quando eu usar aqui, ó, vai ficar v mais 3 vezes 0. Já nas outras componentes eu vou botar 3 pontinhos aqui, porque não me interessa quem sejam, não preciso perder tempo com eles, afinal eu vou fazer o produto interno com o vetor menos 1, 0, 0, né? Então olha só que simplificada legal. Quando você fizer o produto, vai ficar a integral dupla de menos v, aí você bota dv du. O v varia de 0 até 1 menos u quadrado, tá? Tá aqui. E u varia de menos 1 a 1. Então aqui fica desse jeito. Aí agora é só resolver, né? Então integrando em relação a v, o menos sai v ao quadrado sobre 2, né? Isso aqui vai variar de 0 até 1 menos u quadrado. E depois que eu fizer a avaliação, eu vou integrar de menos 1 até 1. Esse 1 meio eu posso botar para fora, então fica menos 1 meio, integral de menos 1 até 1, de 1 menos u quadrado ao quadrado. Verifiquem aí as contas, tá? É claro que aqui, se você sabe aquele bizu da função par, né? Função par no intervalo simétrico, você pode dobrar. Mas não vou fazer isso não, tá? Senão vocês vão ficar boiando, então vou fazer aqui a conta do jeito que tá. Aqui a gente desenvolve, vai ficar 1 menos 2u quadrado mais u à quarta.
para integrar isso aqui vai ficar menos 1 meio u menos 2u ao cubo sobre 3 mais u à quinta sobre 5. Avalie isso de menos 1 até 1, dá uma conta chata pra caramba. Mas dá pra fazer, né? Vai ficar 1 menos 2 terços, dá 1 terço mais 1 quinto, dá 8 sobre 15. É isso mesmo? Não é que eu acertei? É isso mesmo. Aí fica menos 8 sobre 15. Verifiquem aí as contas, tô muito louco. Vai dar 16 sobre 15, dividido por 2, vai dar 8 sobre 15, então menos 8 sobre 15 é a resposta para essa integral. Ok? Mais uma vez, posso ter errado, tá? Mas eu acho que é isso. Prosseguindo, agora a gente vai fazer o fluxo para S3. S3 é a nossa superfície z igual a zero, mas percebam que, nesse caso, é o plano z igual a zero dentro do retângulo. Então nós temos o x de menos 1, de 0 até 2, né? E o y de menos 1 a 1. E a parametrização aqui é muito simples. Você faz x igual a u, y igual a v e z igual a 0, tá? Então, S3 é uma das mais fáceis. Então, para S3, nós temos R de UV, x é U, y é V e z é 0. E a variação de U é a variação do x, né, que é de 0 até 2. E o V varia de menos 1 a 1, que é a variação do y. Para achar o vetor normal, né, a gente já espera que seja o vetor menos k, né, afinal o vetor tem que apontar para fora. Nesse caso da superfície do chão tem que estar apontando para baixo, mas vamos calcular aqui. Quando você fizer as contas você vai achar certinho, tá? Então, IJK 100, 010. Você vai fazer as contas aqui e vai achar o vetor 001. Esse aqui não serve, né? Ele aponta para cima, tá? Ele não interessa pra gente. Então, o nosso n nesse caso vai ser o vetor 00 menos 1. Aí depois desse vetor, vamos montar o campo e montar a integral. Daí, a integral dupla para S3 do campo F em relação à superfície vai ser a integral dupla de 3 pontinhos, terceira componente, tá? A terceira componente nesse campo é z mais 3, então vai ficar 0 mais 3. Verifiquem aí, ó. Nota que as duas primeiras componentes eu não coloquei, porque eu vou fazer o produto interno com o vetor 00 menos 1. Então não precisa, tá? Você já sabe que vai cancelar. Então, quando eu fizer as continhas, vai ficar a integral dupla de menos 3 dA. Ora, menos 3 eu posso botar para fora. Integral dupla de 1 dA é a área da região D. A região D é um retângulo, né? E eu sei as dimensões do retângulo, né? A base do retângulo, no nosso desenho aqui, ó, a base é 2 e o comprimento também é 2, tá? Então aqui a área vai ser 4. Então ficamos com menos 3 vezes 4 dá menos 12. Você pode fazer as contas, tá? Não vou fazer não. Para finalizar, gente, a última superfície é a superfície S3, que é essa coisa linda aqui, S4, né? Tô muito louco. S4 é x igual a 2 com a mesma restrição de S2, né? Então, a gente sabe que o y varia de menos 1 a 1 e o z varia de 0 até a parábola. Para parametrizar isso aqui, x é 2, y é u e z é v, tá? Então vai ficar da seguinte maneira. Grande essa questão, hein? Então, para S3, eu vou fazer R de UV, x é 2, y é u e z é v. U varia na variação do y, que é de menos 1 a 1, e o v varia na variação do z, que é de 0 até 1 menos u quadrado, né, que é a parábola. Feito isso, gente, a gente vai achar o vetor normal, mas já esperamos que seja o vetor i, né? Mas vou fazer as contas. Então você faz aqui as continhas. RU vai dar 0, 1, 0. RV vai dar 0, 0, 1. Você faz aqui rapidinho. Vai dar 1, 0, 0. De fato aponta para fora, né? Aponta para fora porque o x agora, né, a componente aqui, a primeira componente do vetor, está positiva. Isso faz com que os vetores estejam apontando para frente. Então é isso que a gente quer. Logo a nossa normal vai ser de fato o 1, 0, 0. Aí você joga isso na integral.
Então a integral sobre S4 vai ser dada pela integral dupla. A primeira componente eu não lembro mais. A primeira componente é z mais 3x, tá bom? Então vai ficar z, que é v, mais 3x. Então vai ficar 3 vezes 2, vai dar 6. Então v mais 6, 3 pontinhos, 3 pontinhos, produto interno com vetor 1, 0, 0. Você faz a conta aqui, vai ficar a integral dupla de v mais 6, integrado em relação a v, depois em relação a u. Em relação a v vai de 0 até 1 menos u quadrado, e em relação a u vai de menos 1 até 1. Agora é só resolver. Então vai ficar, e é chata essa conta, né? Vai ficar v quadrado sobre 2 mais 6v, avaliado de 0 até 1 menos u quadrado, e depois você integra em relação a u. Substituindo, vai ficar a integral de menos 1 até 1, 1 menos u quadrado ao quadrado, sobre 2, mais 6 menos 6u quadrado. Aí você vai integrar isso em relação a u. Claro, aqui tem que desenvolver, vai ficar a integral de menos 1 até 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer do jeito que tá. É porque eu queria me livrar desse 2 aqui de baixo. Se eu me livrar desse 2 de baixo, eu vou ter que multiplicar por 2 aqui em cima, tá? Então eu vou fazer assim, ó, vou botar um meio, vai ficar 1 menos u quadrado ao quadrado, mais 12 menos 12u quadrado. Espero que vocês entendam isso, é só para se livrar da fração, que ela atrapalha bastante. Aí agora, que está ficando um pouco melhor, eu vou desenvolver esse quadrado perfeito. Vai ficar 1 menos 2u quadrado mais u à quarta, mais 12 menos 12u ao quadrado. Aqui eu vou juntar os semelhantes, vai ficar a integral de menos 1 até 1 de 13 menos 14u quadrado, se não me engano é isso, mais u à quarta. Verifiquem aí, posso ter errado, né? Contas muito chatas, né? Mas é isso. Aí, agora, eu vou integrar. Integral de 13 vai ser 13u. Integral de 14u quadrado vai ser 14u ao cubo sobre 3. E por fim, a integral de u à quarta vai ser u à quinta sobre 5. A valia de menos 1 até 1 vai ficar 1 meio, que multiplica 13 menos 14 terços, mais 1 quinto, menos menos 13, mais 14 terços, menos 1 quinto. Para quem não percebeu, isso aqui vai dobrar, né? Então vai ficar 2 vezes 1 meio, vezes 13 menos 14 terços, mais 1 quinto, tá? Aqui a gente vai ter que fazer MMC, esse cara cancela com esse, MMC vai ser 15, 15 vezes 13, meu Deus, vai dar 195, será? É 150 mais 45, 195. Eu sou péssimo fazendo essas contas, tá, gente? Então provavelmente eu vou errar alguma coisa, tá? Aí menos 5 vezes 14 dá 70. E 3 vezes 1 dá 3. Bom, espero que seja isso. 195 menos 70 dá 125, né? Mais 3 dá 128. Então, 128 sobre 15, simplificando por 3. Isso aqui dá para simplificar por 3? Dá não, né? Por 2 não, por 3 não, por 5 não. Então, vou deixar assim mesmo, tá? Acho que não tem como simplificar mais. Então, essa é a resposta para a superfície 3. Aí, gente, o fluxo total é a soma dos 4 fluxos que a gente fez. Então, vai ser o fluxo sobre S1, que vale a 28, mais menos 8 sobre 15. Eu já esqueci, era 28. Menos 8 sobre 15. Mais menos 12. Mais 128 sobre 15.
Vamos fazer a conta. 28 menos 12 dá 16. E menos 8 sobre 15 mais 128 sobre 15 vai ficar 120 sobre 15. E se simplifica por 5, né? Então vai ficar 16 mais 60 sobre 3 dá 20. Não é isso? Errei, né? 12 por 5 dá 24, né? Tô doido. Então 24 sobre 3. Isso aqui dá 8. Então fica 16 mais 8. Dá 24. Será que essa é a resposta do gabarito? 32. Ih! Bom, talvez eu errei alguma conta aqui. Com certeza eu devo ter errado alguma coisa. Eu vou dar uma conferida aqui e depois eu volto. Bom, e por incrível que pareça, eu não errei, tá? Eu conferi aqui as contas e o gabarito está errado também. A gente pode fazer essa questão usando o Teorema de Gauss, tá, gente? Inclusive, essas questões, elas são cansativas assim para mostrar depois que elas ficam mais fáceis pelo Teorema de Gauss. Isso não quer dizer que vocês não tenham que treinar isso, tá? Na prova ele pode pedir das duas formas. Então, eu posso fazer aqui o fluxo externo à superfície usando o Teorema de Gauss por meio de uma integral tripla. Olha como vai ficar. Você vai ter aqui, ó. Eu fiz aqui as contas, ó. Tô meio sem paciência, eu já montei aqui. Então fica a integral tripla da divergência, tá? Eu vou fazer junto com vocês, vamos lá. Então, pelo Teorema de Gauss, o fluxo sobre a superfície fechada, ele vira igual à integral tripla da divergência do campo, certo? Em relação ao volume do sólido. Nesse caso, pessoal, quando você calcula a divergência, você vai calcular as derivadas parciais do campo de forças. O campo de forças, na nossa questão, a derivada da primeira componente em relação a x dá 3, a derivada da segunda componente em relação a y dá 5, e a derivada da terceira componente em relação a z dá 1. Então, a divergência fica 3 mais 5 mais 1. Então, aqui vai ficar 3 mais 5 mais 1. E eu vou agora montar a integral naquela figura. Aquela figura, para quem não lembra, ela era um sólido, certo? Mais ou menos assim. Tá horrível, tudo bem. Mas o que é que acontece? Ó? Esse sólido, eu consigo descrever ele em coordenadas cartesianas, porque o limitante superior é a função z igual a 1 menos y². O limitante inferior é a função z igual a 0. Então aqui eu já tenho a variação do z, certo? Então aqui eu já tenho a variação do z. O z vai de 0 até 1 menos y². Para achar a variação do x e do y, a gente já sabia, né? O y ele varia de menos 1 até 1, essa é a variação do y, certo? E o x ele varia de 0 até 2, que é essa variação aqui. Então, a gente sabe que vai ficar aqui de menos 1 até 1 e aqui de 0 até 2. Aí você integra, né? Aqui não tem necessidade de você usar jacobiano, você não está usando coordenadas cilíndricas ou esféricas, então é só você integrar, né, bonitinho do jeito que está em cartesianas. Tá? Lembrando que se você tem dificuldade nisso, né, e provavelmente você tem, revise cálculo 2, tá? Capítulo 15.5, 15.6, 15.7, tá? Desculpa, eu falei errado. 15.6, 15.7, 15.8, 15.9 são capítulos importantes que vocês têm que revisar coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas. Aqui eu estou usando cartesianas, a gente vai montar essa integral. Aqui dentro dá 9, então posso botar para fora. Integral de 0 até 2, integral de menos 1 até 1. A integral de dz vai dar o próprio z. Z de 0 até 1 menos y² dá 1 menos y². Aí você vai integrar em relação a y. Em relação a y, a integral vai ficar y menos y³ sobre 3. Você avalia isso de menos 1 até 1. Aí vai ficar 9. Essa variação vai ficar 1 menos 1 terço menos 1 menos 1 terço. Faça as contas aí para verificar. E depois você integra em relação a x, vai dar x de 0 até 2. Então ficamos com 9 vezes 2 terços menos 2 terços vezes 2. 9 vezes 2 dá 18. E 2 terços menos 2 terços dá 4 terços. Esse 18 com esse 3 corta e sobra 6. 6 vezes 4 vai dar 24. Que é a resposta que eu encontrei ali em cima. Tá? Então, muito cuidado. Tá? O gabarito do professor teve um erro aí.
Normal, tá, gente? Não é para crucificar o professor, até porque as contas aqui são bem chatas, tá? Mas esse gabarito da 10 tá errado. E da 7 também. São as questões mais cansativas da lista, tá? Então, com isso a gente finaliza, né? E nos vemos aí na próxima, não sei quando, mas é isso. Muito obrigado pela presença e até mais.